inscreveu, a se inscrever. Este canal tem apenas um objetivo: é refletir na palavra de Deus. Nós temos vários vídeos no nosso canal. Você me encontra também no Facebook, Valdir Silva. Você me encontra no Instagram, Valdir J. Silva 1973. E onde você me encontra, você sempre vai encontrar ou a leitura de um livro, ou uma reflexão especialmente sobre a palavra de Deus, que é que eu tenho me dedicado já há algum tempo. O nosso texto de hoje, eu vou pedir para você abrir, é lá em Lucas capítulo 2. Eu estou fazendo uma viagem esse ano, eu comecei em janeiro, pelo Evangelho de Lucas. Estou no capítulo 20, mas no começo do ano eu cheguei no capítulo 2, que fala sobre a infância de Jesus. Lucas é o único que fala sobre a infância de Jesus, né? Mateus fala do nascimento, mas depois pula para a vida adulta. Marcos e João não falam, mas Lucas, provavelmente, além da inspiração divina, Lucas ouviu Maria, e dela ouviu essa história que tanto assim afligiu, tanto deixou Maria e José preocupados. Olha só, Lucas 2,46. Jesus, ele foi para Jerusalém com seus pais na época da Páscoa, só que ele sumiu, de repente desapareceu. Seus pais ficaram preocupados, talvez pensando que como no passado o rei Herodes, talvez os sucessores dele estivessem à procura ainda de Jesus, ficaram preocupados. Mas 3 dias depois encontraram o Senhor Jesus, o menino Jesus, na realidade ainda, né? Olha só, Lucas 2, 46, 47. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. O menino Jesus entre os doutores do templo é a nossa reflexão, um artigo que já foi escrito no começo do ano. Às vezes as pessoas dizem, exageram um pouquinho, dizem que Jesus estava ensinando assim os doutores da lei. Há um certo exagero nessa afirmação. Porém, o que eu quero chamar a nossa atenção no texto que nós lemos foram os 3 verbos que nós vemos Jesus assim sendo assim as ações de Jesus, e como isso pode ser algo que vai nos ajudar em nosso aprendizado, aprendendo como Jesus, o mestre dos mestres, o maior mestre que já existiu nessa terra. Olha só, 3 verbos me fizeram pensar nessa reflexão ao falar do menino Jesus com 12 anos. Os verbos são ouvir, fazer perguntas e responder. Sabe uma coisa? Eu fiquei pensando, não haverá verdadeiro aprendizado sem que a gente ouça, pergunte, questione e depois fale. A fonte da falta de conhecimento vem exatamente quando nós não seguimos isso, ou às vezes invertemos. Ao invés de ouvir, já falamos. Ao invés de ouvir, já questionamos sem ouvir. Então, às vezes, passamos vergonha. Ouvir, eu diria que é ouvir, mas hoje em dia tem muito a ver com a leitura. Ouvir, ler, informar. Às vezes eu vejo pessoas fazendo o que o apóstolo Paulo chama de ousadas afirmações, baseadas lá em 1 Timóteo capítulo 7, e às vezes eu passo vergonha alheia, quando às vezes a pessoa fala uma coisa que a gente já sabe, já leu a respeito, sabe que não tem nada a ver aquilo, que é uma informação inverídica, mas a pessoa faz uma afirmação assim e passamos vergonha por essa pessoa. Às vezes eu passo assim, sinto vergonha alheia. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 10,17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Claro que no primeiro século, quando o Novo Testamento estava sendo formado, e mesmo o Velho Testamento, as pessoas não tinham muitos exemplares em casa, era realmente ouvir. As pessoas aprendiam muito de forma oral. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos tudo impresso. Então eu diria que começa com ouvir, mas hoje em dia seria mais ler. Nós temos, pensando na Bíblia, nós temos 66 livros aqui para a nossa pesquisa. Mas também há outros livros, que claro, esse é o livro dos livros. Mas uma leitura, informação, às vezes queremos saber um pouquinho sobre como era
a sociedade na época de Jesus, para melhor entender, compreender um texto, às vezes só a Bíblia não vai resolver. Temos que pegar às vezes um livro de arqueologia, um livro de história, né, para extrairmos algumas informações que somente no texto bíblico nós vamos pegar. Portanto, o verdadeiro conhecimento começa com ouvir ou ler. Por isso que há aquela frase até engraçada que o pessoal fala: nós temos 2 ouvidos e uma boca. Exatamente para quê? Começa com ouvir bastante. Passamos muita vergonha. Eu já passei vergonha por não ouvir antes, já ir falando, tomando conclusão, sem primeiro ouvir ou sem primeiro me informar, seja na palavra, seja através de uma boa literatura. Aí sim, segundo, a gente vai questionar, perguntar. O aprendizado não existe sem que a gente pergunte, se informe, questione, porque às vezes não entendemos e precisamos entender. Então, busquemos várias fontes no saber. No caso do estudo bíblico, vamos passar muito tempo na palavra. Este ano, além de ler outros livros, quando havia necessidade, eu passei muito tempo no Evangelho de Lucas, ali, pensando nele, assim, realmente olhando a palavra, lendo, pensando nas palavras, estudando a palavra. Mas depois que a gente estuda a palavra, a gente tem que também questionar a Bíblia. O que esse texto tem a me dizer? Para quem ele foi escrito originalmente? Aí eu entendendo o contexto para o qual ele foi escrito, o destinatário original, eu consigo aplicar para a vida no dia de hoje. Então, há uma necessidade de um questionamento. Há pessoas que engolem o que os outros leem sem uma reflexão, só porque o outro, fulano, é um pastor, é um doutor, é um formado, é uma autoridade eclesiástica. Não. Tudo que a gente escuta, a gente coa pelo conhecimento, pesquisa, livros, dicionário. Às vezes, no caso da Bíblia, precisamos estudar até mesmo um dicionário grego para entender um pouco melhor aquela palavra, mas começa indo na própria palavra de Deus e questionando essa palavra. Há ainda aqueles que agem como papagaios, simplesmente repetindo o que ouviram sem fazer uma reflexão. Até que ponto aquilo que ouviu, de fato, é verdade. De fato, faz sentido. A Bíblia é a palavra de Deus, isso é verdade. Mas ela é a palavra de Deus depois de lida, refletida e questionada. Não questionada no sentido da sua veracidade. A palavra de Deus é autoridade. Mas no sentido, é isso que o texto realmente está querendo me dizer? Precisa questionar, precisa perguntar para a palavra. Depois que nós perguntamos assim para a palavra, a gente pode assim perguntar para outras pessoas. Sempre há pessoas que, seja no texto bíblico, seja no livro, pessoas que já leram, já passaram tempo e às vezes podem nos ajudar no nosso conhecimento. Há muitas pessoas que infelizmente utilizam textos fora do contexto, isolados, para pregar a sua verdade, entre aspas. A palavra, eu já ouvi alguém falar: mas fulano me mostrou na Bíblia. Mas quando você vai ler o que ele mostrou, fora do contexto. Era a verdade dele, mas não é a verdade de Deus. A verdade de Deus vem a partir realmente de um estudo. Finalmente, após ouvir, ler, fazer perguntas, aí sim nós tiramos as nossas próprias conclusões. É claro que no início do estudo bíblico, a nossa convicção muitas vezes vai ser uma convicção pouca, às vezes vai ser uma convicção às vezes de alguém que nos ensinou. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, muitas das minhas convicções da Bíblia vieram da pessoa que me ensinou, mas aí a ideia é o que é? A pessoa, você vai lendo sozinho e vai tendo seu próprio conhecimento. E às vezes aquilo que você aprendeu, que ensinaram, nem sempre é a verdade de Deus. Ou mesmo quando é um outro livro, nem sempre é aquilo. Então, precisamos tirar as nossas próprias conclusões, no sentido de que as minhas convicções, houve pessoas que me ensinaram, como sempre há, ainda hoje. Mas as minhas convicções, a partir de um tempo passado, na palavra de Deus, ou se alguma outra informação, estudo. Com o tempo, nossas convicções são firmes. São baseadas assim na palavra de Deus.
Mesmo os nossos filhos, eles devem ser ensinados por nós, mas não devem ser limitados ao nosso conhecimento. Às vezes eu estou estudando a Bíblia com alguém e a pessoa, querendo me elogiar, diz: Valdir, eu quero conhecer a Bíblia como você. Eu falo: eu agradeço seu reconhecimento, a sua deferência, mas não. Que tal você começar comigo? Começar onde eu estou. Mas vai crescendo, vai crescendo. Quando eu comecei a estudar a Bíblia há 35 anos, eu conhecia muito menos do que eu conheço hoje. E se Deus me permitir viver mais 20, 30 anos, o meu desejo é conhecer muito mais do que eu conheço hoje. Não somente conhecer, mas conhecer de forma prática. Saiba como aplicar aquilo na minha vida. Claro que no caso de Jesus, por ser filho de Deus, ele era fora do comum, né? Mesmo com 12 anos era fora do comum. Não podemos também deixar de reconhecer isso. Nunca conheceremos tanto quanto Jesus. Afinal de contas, ele mesmo limitado no corpo, é o Senhor do Universo, Criador. Então ele conhecia muito. Mas na Terra ele tinha algumas limitações que recuperou após voltar para o céu. Ah, mas eu quero citar que mesmo filho de Deus, ele estudou, ele frequentou a sinagoga para estar preparado para ser o grande pregador que ele foi. Às vezes não conhecemos mais por achar que já sabemos tudo. Não precisamos de mais ninguém. Aí surge uma oportunidade de um estudo. Ah, não vou. Não vou porque eu não preciso. Surge alguém nos convida para alguma coisa e a gente, assim, um tempo, um seminário, algo assim, não queremos ir porque achamos que já sabemos tudo. Não, isso é arrogância. Na verdade, nunca sabemos tudo. O verdadeiro conhecimento vem do fato de que a gente sabe que sempre pode crescer assim em conhecimento. Pois é, o texto de hoje: ouvindo, perguntando e respondendo. Vamos aprender primeiro a ouvir, a ler. Ler bem, ouvir bastante. Depois, e isso para não passarmos vergonha, assim, um outro passar vergonha até por nós, porque falamos bobagem. Depois vamos aprender a questionar, fazer boas perguntas. E depois que nós fizemos nossas perguntas, aí sim nós estamos prontos também para, como Jesus, dar as respostas. Uma pessoa estudiosa, especialmente o Filho de Deus, ele não engole tudo não. Ele não engole qualquer coisa não. Ele está sempre pesquisando na palavra, está sempre lendo alguma coisa, assistindo vídeo, né? Que hoje, inclusive hoje em dia, há essa possibilidade. Aí sim estaremos prontos para, no caso da vida cristã, a responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em nós. Por que você é cristão? Por que você é assim? Você não vai dizer: porque meu pastor ensinou assim, o padre falou assim, ou meu pai falou assim, ou qualquer alguém que você considera autoridade. Não. Com o tempo você vai dizer: não, a razão da minha fé está aqui, ó. Eu vou abrir com você e te mostrar. E aí você abre o texto, mostra para a pessoa, e aí ela vai aprender também com Jesus. Na verdade, nós estamos aprendendo o verdadeiro aprendizado com ele, que é o mestre dos mestres. Se você quer ter essa mensagem por escrito, entra lá, igrejadecristo.net. Ela está lá preparadinha, prontinha, por escrito, para você compartilhar com quem você quiser. Nesta segunda-feira, dia 18 de dezembro, é uma alegria mais uma vez estar com você. E ficamos por aqui. Qualquer coisa, manda uma mensagem, uma pergunta, vai ser uma alegria poder assim ajudar. Deus nos abençoe nesse começo de semana.